Nosso eterno Deus, nosso Papai querido, amado. Pai, diante do Senhor, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo, nos colocamos aos pés do Senhor, sentado em seu alto e sublime trono, no intuito de te adorar por meio de orações, por meio do estudo da tua palavra, por meio de reflexões, Papai, sobre a verdade que o Senhor tem insistido em colocar nos nossos corações. Peço que o Senhor venha nos guiar nesse estudo da tua palavra e peço que tudo isso possa acontecer exclusivamente para a tua glória, Pai, e não para a nossa. E que esse estudo, principalmente sobre a tua lei e os seus mandamentos, possa, Papai, nos libertar dos nossos pecados e fazer com que sejamos mais santos a cada dia para a tua honra e glória. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, depois de um tempo, nós vamos retornar com esse estudo dos 10 mandamentos. E depois daquela aula introdutória, que nós vimos o preâmbulo dos 10 mandamentos, o fato de Deus ter dado a lei após libertar o teu povo da escravidão do Egito e dando a lei para o povo dele, para que o povo dele cumprisse em gratidão por aquilo que ele fez. E hoje nós vamos ver o primeiro mandamento dessa maravilhosa lei. Além disso, né, irmão, nós vimos instruções do Catecismo Maior sobre a própria lei. Regras para que nós considerássemos ao interpretar cada um dos mandamentos. Como em um único mandamento há vários pecados, não somente um. Em uma conduta negativa, também as condutas positivas são exortadas para que façamos, e não só as proibições. Nos que são positivos, as condutas negativas também são proibidas, enfim. De forma resumida, diversas regras que nos guiam na interpretação dos 10 mandamentos. Mandamentos. Exatamente, muito bem colocado. Então, os objetivos dessa nossa exposição é compreender o resumo dos mandamentos que tratam do nosso dever para com Deus, que é o do mandamento do 1 até o 4. Nós vamos falar melhor sobre isso mais para frente. Vamos analisar o primeiro mandamento e os deveres exigidos nele. Nós vamos identificar os pecados proibidos por este primeiro mandamento, entender a importância da frase "além de mim" no primeiro mandamento e aplicar os princípios deste primeiro mandamento à nossa vida cristã diária. A pergunta 102 do Catecismo Maior de Westminster nos traz esse questionamento. Qual é o resumo dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? O resumo dos 4 mandamentos que contém nosso dever para com Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. As 2 tábuas da lei, divisão teológica. Meus irmãos, a lei do Senhor ela é dividida em 2. A primeira é composta pelos 4 primeiros mandamentos e trata especificamente da lei para com Deus. E essa segunda tábua da lei já são do 5º ao 10º mandamento e diz respeito aos mandamentos para conosco, para com os nossos irmãos. Os 4 primeiros mandamentos, que são compostos por essa primeira tábua, definem o nosso relacionamento com Deus nessa relação vertical.
A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Então E eu nós vou. temos essa divisão, e no slide aí está claro que é uma divisão teológica, ela não é literal, meus irmãos, ela não é extraída das escrituras de forma literal. Não há mesmo nada que fale que a primeira tábua continha só os 4 primeiros mandamentos e a segunda tábua tinha os outros 6. Essa é uma divisão teológica que provém exatamente dessa divisão, né, de uma divisão que a própria Escritura faz dos 10 mandamentos em duas categorias diferentes, num primeiro resumo vertical, um segundo resumo horizontal. Então, teologicamente se diz que é bem provável que realmente existissem essas duas tábuas, porque elas eram divididas dessa forma. Então, é uma divisão teológica e que é baseada especialmente no resumo da lei de Lucas 10, 27. Que o John próprio, Calvino fala sobre isso, e diversos reformadores também. o próprio Jesus ele apresenta essa divisão quando ele resume os 10 mandamentos em dois. Então, teoricamente, essa primeira tábua da lei seria essa primeira parte desse resumo de Cristo, e a segunda parte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa passagem específica de Lucas 10, 27, ela é uma citação de Deuteronômio 6, 5 e também de Levítico 19, 18. E é a síntese perfeita da lei moral. Ela demonstra que o cerne dos mandamentos que tratam do nosso dever para com Deus é o amor total e irrestrito a Ele, ao nosso Deus. Quando diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, significa que o amor a Deus deve permear cada aspecto do nosso ser, sem qualquer tipo de reserva. Tem que preencher o todo, o completo. Amar a Deus de todo o coração, alma, forças e entendimento significa que nossa fé não é apenas uma parte da vida, mas a essência de tudo que somos e de tudo que fazemos. Jesus Cristo é a personificação perfeita desse amor total a Deus. Ele amou o Pai com cada fibra do seu ser, o Cristo, e nos capacita por meio do Espírito Santo, como nós já vimos em outras aulas, a amar a Deus dessa mesma forma. Dessa mesma forma. Irmão, olha, Sim, olha como que é. Só nesse resumo, muita gente utiliza esse resumo, liberais utilizam esse resumo, né, irmão Mike? Exatamente para falar sobre um Jesus extremamente bondoso, em quem não há justiça, que ama o pecado, que tolera, enfim. E olha que loucura, eles estão usando esse texto de amar o teu próximo como a ti mesmo. Eles ignoram a parte primeira de amar a Deus com, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. O efeito é completamente contrário. Quem utiliza esse texto para se livrar do pecado, na verdade, cai no pior deles. Olha o quanto que esse resumo ele é perfeito, porque ele exige perfeição no amor a Deus. E aí? E agora? Né? Então, muita gente cai na cilada de achar que esse texto é bom para ele. Esse texto é bom para, né, para quem, para um liberal, para quem rejeita o Deus justo. É só isso mesmo que tu falasse agora. Ontem eu estou estudando Isaías ali, né? Em Isaías 37 ali, 37, 36. Então o anjo do Senhor, que é Jesus, né? Saiu e feriu o arraial dos assírios e matou 185 mil. Então, assim, ó, esse amor que eles falam de Cristo, né? É um amor que eles querem, né? O amor de Cristo, Jesus, ele não é do jeito que ele é ensinado nas igrejas, né? E Jesus mata, né? E Deus mata, e a gente só tem aquele lado do amor, né?
O amor de Deus por nós foi ter matado o filho dele na cruz, né? Exatamente, exatamente. E aqui entra a questão de como amar, porque nós já sabemos, né, meus irmãos, que nós não conseguimos produzir amor. Então, essa capacidade de amar a Deus e, inclusive, o próximo como a nós mesmos, é um reflexo do amor que ele derramou nos nossos corações através de Cristo. Então, só ele é capaz de produzir em nós esse amor, meus irmãos, porque nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos amar a Deus, e isso vai ficar mais evidente no decorrer aqui do nosso estudo. Nossa relação com o próprio Deus, mandamentos de 1 ao 4, definirá como nos relacionaremos com o próximo, relacionamento do mandamento do 5 ao 10, que é o que o Wesley disse. Você quer pular por amar o próximo como a nós mesmos e usar isso de uma forma a banalizar o amor, mas esquece que a gente só consegue amar o próximo se primeiro nós amarmos o nosso Deus. E aí, meus irmãos, nós percebemos outra cilada, que é de crer que há bondade fora da verdadeira religião. Então muita gente fala, mas ele é tão bonzinho, ele é tão honesto, ele é tão bondoso, ele faz coisas tão boas. Mas como a gente já viu em outras aulas, Isaías 64:6, todas as nossas obras são como o trapo da imundícia, toda a nossa justiça é como o trapo da imundícia, todos nós somos como imundo. Então não há quem faça o bem se não estiver bem relacionado com Deus. Não há. A relação com o próximo ela está completamente ligada com a relação com Deus. É impossível amar o próximo se nós não amamos Deus. Então, não só o amor de Deus, o nosso amor para com Deus vem do próprio Cristo, que é o amor, mas o nosso amor para com o próximo também só pode vir do próprio Cristo. Não há amor em nós também suficiente para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Cristo é o próprio amor e ele nos faz amar a Deus e ao próximo. Então, não há fora disso, fora da verdadeira religião, amor verdadeiro. Não há nenhum relacionamento que seja realmente fundamentado em amor. Quantos casamentos duram 40, 50, 60 anos, mas não por amor? Não por amor a Deus e ao cônjuge. Por diversos outros motivos, não por amor. Por quê? O amor só pode vir do próprio Cristo, do amor a Deus. Perfeito. Então, nós vimos na pergunta 102 do Catecismo Maior o resumo dos 4 mandamentos, que é amar o nosso Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Avançamos para a pergunta de número 103. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E aqui nós entramos de uma forma direta no primeiro mandamento do Senhor. Êxodo 20, versículo 3. Pergunta 104. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Os deveres exigidos são conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Irmão, sobre isso, ó, qual é essa conexão com o primeiro mandamento? Percebam, como nós dissemos na aula de domingo, né? É uma frase.
tão pequena. É uma ordem pequena, direta. Não terás outros deuses diante de mim. E nós vamos ver agora os deveres exigidos implicitamente e explicitamente nesse mandamento. Então, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, como nós vimos nas regras, né, que antecedem a interpretação dos 10 mandamentos, nós vimos que, como eu disse no início da aula, há também deveres exigidos das condutas negativas. Então, o fato de não ter outros deuses implica em ter o verdadeiro Deus. E é daí que começam os deveres. Então, ter o verdadeiro Deus como Deus. Aí vem algumas perguntas disso, lógicas. Qual Deus? E como tê-lo? Como tê-lo? Como ter o verdadeiro Deus? Como chegar a esse conhecimento do verdadeiro Deus? Né? E aí começam esses deveres. Então, para não ter outros, nós precisamos de ter o verdadeiro. Então, o primeiro dever é conhecer e reconhecer Deus como o único, verdadeiro Deus e nosso Deus. Aí entra também no que nós discutimos sobre a oração adequada à Trindade, também na aula de domingo. E exatamente esse conhecer estava sendo ferido quando nós não oramos adequadamente a Deus, atribuindo cada função de cada pessoa da Trindade. Nós devemos conhecer Deus. Então, se nós não conhecemos Deus, nós estamos ferindo o primeiro mandamento. Não só por ter outros deuses literalmente, mas por deixar de conhecer esse Deus e de reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus. Né? Irmão, sobre a aula, vai ser impossível. Irmão. Então, nós podemos dividir entre os deveres e os pecados na próxima. Não vai dar para tratar tudo em uma só aula, A não, gente mas a fica com gente, os deveres hoje e divide, né? perfeito, a gente faz sim essa divisão, isso que o Wesley falou, de fato, é extremamente importante e faz sentido. Tem que amar a Deus, mas precisamos de reconhecer a Deus. E esse é um dos deveres que a própria confissão de fé nos traz. E essa passagem de Isaías ecoa diretamente esse primeiro mandamento, ao afirmar essa exclusividade da soberania absoluta de Deus. O Senhor declara aqui que não houve nem haverá outro além dele, revelando a eternidade dele e a unicidade dele, que ele é único. E ao chamar o seu povo de minhas testemunhas e meu servo, que ele usa aí que no texto de Isaías aí na primeira parte do versículo, Deus reforça que a existência e a fé de Israel, do povo dele, devem servir de prova viva de que só ele é o verdadeiro Deus. Então, esse texto nos lembra que adorar ou confiar em qualquer outro ser ou objeto além do Senhor é violar sua primazia, pois somente ele é digno de culto, confiança e obediência. Eu não me recordo muito bem qual que é o autor dessa frase, mas eu vi num sermão do Paul Washer, falando que o horário de 19 horas da noite do domingo era o horário em que acontecia a maior parte da idolatria, que é o horário que todo mundo estava adorando um Deus falso. E nós que refletimos recentemente sobre os atributos de Deus e estamos agora refletindo sobre os mandamentos de Deus, nós sabemos que nós não conhecíamos o Deus verdadeiro e que a maioria, na verdade, dos que se dizem cristãos hoje não conhecem o verdadeiro Deus. E por mais que eles apreciem e tentem adorar a Deus à maneira deles, eles estão quebrando diretamente o primeiro mandamento, tendo um outro Deus, um falso Deus, diante dele. E isso, meus irmãos, é gravíssimo. E quando a gente está no meio, a gente não enxerga, não compreende. Somos cegos de nascença mesmo, e somente a misericórdia de Deus para nos fazer conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, como diz aí o ponto 1 dessa pergunta 104. Vamos para o segundo ponto
dessa mesma pergunta, do mais um dever incluso. Mais um dever exigido incluso nesse primeiro mandamento. Meus irmãos, adorá-lo e glorificá-lo como tal. Salmos 95, 6 e 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Olha, meus irmãos, esse salmo é um convite à adoração e à submissão a Deus como nosso Criador e o nosso pastor. E esse salmo ilustra este dever em específico de adorar, de nos prostrar, de nos ajoelharmos diante do Senhor, reconhecendo a soberania dele e o nosso lugar como povo dele, como criatura dele, obedecendo a voz dele como uma expressão dessa adoração. Meus irmãos, um dos deveres desse primeiro mandamento é adorá-lo. Não basta só conhecê-lo e reconhecê-lo. Além de conhecer, não nos resta outra saída a não ser adorá-lo e glorificá-lo como nosso único Deus. Mas é exatamente, irmão, porque a adoração, esse segundo dever, ele tá completamente, umbilicalmente ligado ao primeiro. Exatamente. Quem conhece Deus O adora. só pode o adorar e glorificá-lo como tal. E na primeira carta de João, vai falar lá que quem diz que conhece Deus, mas não o obedece, é um mentiroso e a verdade não está nele. Por quê? Porque é impossível diante do Deus. E então por isso que o primeiro mandamento, como eu disse, é uma frase tão simples, direta, mas cheia de profundidade por causa disso. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu sou o único Deus e o verdadeiro Deus. O que então essa afirmação causa? O que conhecer o verdadeiro Deus causa? Esse dever impossível, naturalmente, para o homem natural, né? De adorá-lo e glorificá-lo como tal. É impossível conhecer Deus e não adorá-lo. Quem não adora a Deus, não o conhece. Quem conhece, adora, né? É impossível uma coisa estar desligada da outra. E aí, eu estou fazendo questão de ressaltar o próprio texto do primeiro mandamento para a gente percebendo mesmo, não só passar por essa resposta, por esses textos, e colher deles o sentido, mas que quando nós voltemos ao primeiro mandamento nas Escrituras, sem o auxílio do catecismo, essas verdades pulem em nós, né? Quando lemos o simples primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, que a gente já consiga perceber que então a adoração verdadeira do verdadeiro Deus está ali contida, né, meus irmãos? Isso. E não adorar e glorificar a Deus como tal é uma quebra do primeiro mandamento, porque nós não estamos tendo ele como nosso único Deus. Passando para o ponto 3, o terceiro dever, pensar e meditar nesse Deus. Salmos 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Desculpa, meus irmãos. Esse salmo, à luz do primeiro mandamento, mostra que quem ama a Deus de todo o coração encontra prazer na lei de Deus e nela medita constantemente, sem dividir a devoção com outros deuses. Esse versículo ele nos ensina a guardar o primeiro mandamento, que na verdade guardar o primeiro mandamento não é apenas evitar uma idolatria externa, mas é cultivar uma vida de comunhão contínua com o Senhor, nosso Deus, colocando a palavra dele no centro dos nossos pensamentos. E acompanhando os deveres, meus irmãos, a gente vê conhecendo ele de verdade, não nos resta outra alternativa a adorá-lo.
E é adorando ele, meus irmãos, a consequência disso também é essa meditação nele, porque ele é o centro da nossa vida. Pensar e meditar nele e na sua lei é um dever daquele que realmente tem ele como um único Deus, um único Senhor. Pois é. Meus irmãos, pensem, qual é o assunto principal? Qual que é o assunto mais importante da vida de qualquer ser humano? Não é o céu, não é a salvação, não é Deus. Deus é o que há de mais importante. Um ateu deveria considerar o assunto Deus como o mais importante. Todo mundo deveria. E então daí surge esse dever. Como nós podemos não pensar naquilo que há de mais importante, como William disse, que é o centro da vida não da nossa vida, mas do cosmos, de toda a criação. Como nós podemos não pensar em Deus? E nós fazemos isso, meus irmãos, a todo momento. Quando eu respiro e não lembro que foi ele que me deu as moléculas de oxigênio, meu sistema respiratório, para que eu pudesse ter vida, transmitir esse oxigênio para o meu corpo por meio da corrente sanguínea. Se eu não penso em Deus e medito nele, nesse momento, eu quebrei o primeiro mandamento. Então, percebam como realmente nós estamos lascados. É verdade. E além de pensar e meditar nele, nos lembrarmos dele. Lembrar-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Meus irmãos, olha que interessante. A Confissão de Fé de Westminster, ela diferencia pensar e meditar nele e de lembrar dele. Porque pensar e meditar já parece que é um tempo separado para isso. Já lembrar dele já é uma coisa não separada, uma coisa O mais exemplo que eu dei, então, caberia melhor aqui, né? no No lembrar, lembrar. exatamente. Exatamente, porque só lembrar de Deus é mais um dever, diferente de pensar e de meditar. Pensar e meditar é o que nós estamos fazendo aqui, como um dever de fato. Meditarmos na lei do Senhor, pensarmos no que ele nos diz. Agora, o outro dever, que o Wesley já disse muito bem, é de nos lembrarmos dele só pelo fato de respirarmos. Isso é um dever, meus irmãos, porque ele é o nosso Deus e ele é o centro. E esse texto de Eclesiastes 12:1, essa sua parte A, nos lembra que a verdadeira adoração e obediência a esse Deus deve começar desde cedo, desde a mocidade, colocando-o como prioridade antes que as dificuldades e limitações da vida cheguem. Reconhecer o Criador na juventude é afirmar que não há outro Deus digno da nossa entrega e que somente o Senhor pode dar sentido e prazer duradouros à existência. E, meus irmãos, isso é muito interessante e eu acabei de refletir sobre isso agora, porque eu tenho um filho pequeno agora. E na minha mocidade, eu não tive esse privilégio de ter um estímulo de me lembrar do Criador. Infelizmente, não. Por mais que depois que eu fui crescendo, fazendo parte da Igreja Católica, a gente acaba tendo um contato mais raso com Deus. E eu fico vendo meu filho petitinho e eu quero que ele não passe pelo que eu passei e que ele reconheça e lembre-se mais de Deus do que eu fui incapaz de lembrar. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é a Bíblia nos diz que temos que começar desde cedo colocando como uma prioridade. E se isso ficar inculcado na cabeça de um ser humaninho pequeno,
desde sua mocidade, meus irmãos, é o que diz o livro de Provérbios. Ele não vai se desviar do caminho, já vai ter criado raízes em seu coração, e isso graças exclusivamente ao amor de Deus. É o único que é capaz de nos proporcionar essa lembrança dele no nosso dia a dia, o fato de respirar, o fato de sentirmos gosto. Quando eu tive Covid, meus irmãos, eu fiquei quase 30 dias sem sentir sabor. Eu comia uma coisa muito gostosa que eu adorava e não sentia gosto de nada. Café quente parecia água quente. Ficar sem sentir gosto, meus irmãos, é terrível. Não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade. Isso é uma coisa que a gente não observa no nosso dia a dia, mas é um prazer tão maravilhoso que o Senhor nos dá e que nós não paramos para refletir sobre essa maravilhosidade. Não é porque algo também é tão bom para nós que nós temos que lembrar, não. Nós temos que lembrar porque é um dever de quem realmente tem Deus como o único Deus, quem realmente ama a Deus, meus irmãos. Nós temos que clamar a Ele para Ele nos fazer lembrar dele a todo momento. Dever 5. Altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Meus irmãos, não basta também só lembrar dele, meditar nele, como nós vimos acima, adorá-lo e glorificá-lo. Mas a confissão faz questão de trazer esse termo, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Eu não sei se os irmãos conseguem entender a profundidade desse dever de ter o nosso Deus como nosso único Deus. E, inclusive, o fato de temê-lo, de ter temor. Quando a gente lê, e agora eu vou tratar de Isaías 6, quando Isaías se depara com Deus no alto e no sublime trono, e ele se sente envergonhado, que ele reconhece o seu pecado, e ele sente temor e adora a Deus, ele aprecia Deus em toda a sua grandeza. Meus irmãos, então Deus para nós, ele tem que ser esse ícone grandioso, divino, esplendoroso, e nós temos que ter por ele tudo que está sendo tratado aqui. Adorar, escolher ele, amar e desejar ele. Meus irmãos, vocês entendem o quanto impossível é desejar a Deus? No nosso dia a dia, nós desejamos a nós mesmos. Nós desejamos a nossa satisfação pessoal. Eu desejo, meus irmãos, eu desejo satisfazer as minhas vontades. E por mais que eu queira ou ache que eu queira desejar a Deus, na maior parte do tempo, eu não desejo, meus irmãos. Eu não o aprecio. E é só pela misericórdia dele. Pode falar, irmão. E por mais que, vez ou outra, nós honremos a Deus, vez ou outra nós escolhemos, nós adoramos, nós apreciamos, desejamos, tememos, amamos, por mais que ainda façamos isso, não é altamente, não é
ainda é pelas metades, ainda é pouco. Nós deveríamos viver a nossa vida inteiramente para a glória de Deus. E não vivemos, né? Adorar a Deus também, só um pouco, ainda é, é pecado que quebra o primeiro mandamento. Adorar a Deus só no domingo, né? Enfim, vocês já entenderam a completude do que o catecismo traz. É altamente, é maximamente, é completamente. E quem de nós pode? Quem de nós faz? Quem de nós quer? Ai de nós. Isaías 8:13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. O texto nos ensina que o Senhor deve ser santificado, temido, reverenciado, afastando qualquer forma de idolatria ou de confiança em outros poderes. Reconhecer Deus como único digno de temor, é afirmar a primazia absoluta dele. E como Wesley mesmo disse, meus irmãos, nós falhamos miseravelmente. Josué 24:22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Salmo 73:25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Somente ele, meus irmãos. Sexto dever: crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Meus irmãos, aqui a gente nem precisa de falar. Quantas das vezes nós confiamos em nós mesmos, não confiamos nele, temos ansiedade, ficamos preocupados com o nosso futuro, com o nosso dia. Meus irmãos, isso é falta de crença nele, isso é quebra do primeiro mandamento, isso é não ter Deus como o nosso único Deus, isso é não adorá-lo, isso é não nos regozijarmos nele. Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Só o Senhor é digno da confiança plena e contínua, meus irmãos, pois Ele é a rocha eterna. É firme, é inabalável. Isso significa que não devemos depositar a nossa confiança em outros deuses, em nós mesmos, em ídolos ou alguma segurança passageira ou dinheiro. Nós temos que reconhecer que só Deus é verdadeiro, fonte de proteção, de estabilidade e de salvação. Meus irmãos, além do crer, confiar, esperar, e o deleite e o regozijo? Nós temos deleite e regozijo no Senhor, e aí eu linko agora com o quarto mandamento, que é de guardar o dia do Senhor. Nós temos prazer, nós temos deleite nisso, e no próprio Deus nós nos deleitamos nele, porque nas outras coisas nós nos deleitamos. Daqui a pouco mesmo eu vou comer aqui algum lanche com a Raquel, enfim, e eu tenho certeza que eu vou ter muito deleite e regozijo nesse lanche. E maldição, que maldição é essa, né? Que eu não tenho esse mesmo prazer no próprio Deus, no seu amor, né? Coisas tão banais da nossa vida e tão maravilhosas, porque, claro, Deus nos deu também, pelo seu amor, esse deleite nas coisas, né? Mas nós devemos também nos deleitar nele, nas coisas dele, diretamente, não só indiretamente, né? Não só no quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, no sentido mais amplo, mas também devemos ter prazer, deleite em Deus, nele, na pessoa de Cristo. O nosso regozijo deve estar nele, né? E não está, né, meus irmãos?
Salmo 130, 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. Não adianta buscarmos a salvação, a esperança em qualquer outro Deus. Isso é inútil, pois só o Senhor é capaz de nos perdoar, de nos restaurar e de nos libertar. Então, meus irmãos, por mais que a gente peque contra alguém, fira alguém, e nós vamos atrás dessa pessoa para nos retratarmos, para nos desculparmos, essa pessoa nos desculpa, muitas das vezes nós ficamos com a consciência tranquila. Nossa, tirei um peso das minhas costas, né? Mas, meus irmãos, quem que é capaz de nos perdoar, de trazer uma verdadeira redenção, é somente Deus. Muitas das vezes nós não nos lembramos de nos achegar até Ele, de confiar nele, porque a copiosa redenção e a misericórdia é somente proveniente dele. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Meus irmãos, diante de uma tribulação, eu não sei, só se os irmãos estiverem mesmo avançado assim espiritualmente, com o Espírito Santo ali tomando conta de tudo na vida, porque diante da tribulação, irmãos, a primeira coisa que a gente faz é desconfiar de Deus. Isso é natural, não tem como. Nós vamos desconfiar de Deus e vai confiar em alguma outra coisa. Em alguma outra coisa, menos Deus. Outro dever, meus irmãos, ter zelo por Ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos. Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui nos mostra que servir a Deus deve ser uma prioridade e que isso deve ser feito com fervor, sem negligência ou qualquer tipo de frieza espiritual. O Senhor exige essa exclusividade e entrega total. E o zelo em adorá-lo demonstra que nenhum outro Deus, interesse ou paixão pode ocupar um lugar que pertence somente a Ele, meus irmãos. E eu posso falar aqui também sobre esse ponto do agradecimento. Quando deixamos de ser gratos a Deus por algo, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Nós não estamos dando a Deus a devida glória e adoração, reconhecimento que Ele merece, meus irmãos. A lei, ela nos serve para isso, para mostrar que nós estamos perdidos. Isso aponta para Jesus Cristo. A lei aponta para Cristo. Porque nós não conseguimos, meus irmãos, cumprir a lei. Nem quando eu achava que eu peco menos que o irmão, pelo menos eu não roubo nem mato, eu sou bonzinho. Oh, meus irmãos, bom é Deus. Bom foi Jesus. Nós só somos pecadores, só sabemos pecar. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meus irmãos, a ansiedade é a quebra clara do primeiro mandamento. E a gente faz isso a todo momento. Outro dever: prestar-lhe toda a obediência e submissão do homem todo. Jeremias 7, 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Precisamos de obedecer. Nós vamos conhecer Deus, nós vamos adorar a Deus, nós vamos meditar nele, nós vamos nos lembrar dele, nós vamos confiar nele. Nós precisamos obedecer a ele, sermos submissos a ele. Mas é completamente, né? É toda a obediência. A nossa obediência pelas metades, parcial, ou vezes sim, vezes não, nos entrega
à quebra do primeiro mandamento. E, meus irmãos, percebam também outra coisa interessante, que nas regras para nós observarmos para a correta interpretação dos mandamentos, nós vimos também a interconexão entre os mandamentos. Um mesmo pecado, ele é proibido em mais de um mandamento também. E aí nós percebemos que do primeiro mandamento, que é sobre não ter outros deuses diante de Deus, ou seja, ter o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus somente, a adoração a Ele é consequência. E essa adoração nós vamos ver mais no segundo mandamento. Nós vamos nos aprofundar melhor na adoração a Deus correta no segundo mandamento. Olha a conexão aí. E agora, de prestar-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, nós percebemos que a quebra de qualquer um dos outros 9 mandamentos também nos faz quebrar o primeiro mandamento, por consequência. Exatamente. 1 João 3:22, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Muita gente distorce também esse texto e coloca um poder, né, na oração, que a oração por si só não carrega, porque o que recebemos de Deus é aquilo que Ele quer nos dar. Então, se a gente pede para o nosso Deus o que Ele quer nos dar, com certeza nós receberemos. É o que diz aí, 1 João 3:22. Por que nós vamos receber? Porque somos obedientes e submissos a Ele. No sentido de pedir para Ele, inclusive, aquilo que Ele tem para nós. Então, quando a gente lê na palavra que Deus tem para nós a presença do Espírito Santo, meus irmãos, se nós pedirmos a presença do Espírito Santo, com certeza nós teremos. Isso daí não existe dúvida de que o Espírito Santo não vai habitar em nós. Porque esse é uma promessa de Jesus Cristo, o outro Consolador, que viria depois dele. Então, meus irmãos, a obediência e a submissão a Deus é um dever. E não obedecermos nem nos submetermos a Ele é uma quebra muito clara do primeiro mandamento. Nós já Irmão, estamos. Sim, e meus irmãos também, acabou que nós estamos expondo as condutas pecaminosas também junto, e focando mais nesse aspecto da quebra mesmo do mandamento, mas não nos esqueçamos, nós estamos falando sobre os deveres. Então, nós devemos buscar isso aí. Tudo essas coisas impossíveis que nós estamos aprendendo, nós devemos buscar. Como? Clamar a Deus que Ele nos faça santo como Ele é santo. Que Ele nos faça tudo isso aí, que Ele nos faça obedecê-lo, apreciá-lo altamente e todas essas outras coisas. Então, nós vamos aprender de todos os mandamentos nessa nossa série de aulas. Os pecados proibidos e os deveres exigidos. Então, são deveres que são exigidos de nós, meus irmãos. E não percam isso de vista. Então, o pecado que é, devemos evitar e o dever que devemos executar. apesar de já estarmos identificando que nós não temos cumprido com os deveres, mas nós ainda vamos chegar nos pecados proibidos, que vai ser na próxima aula com a próxima pergunta do Catecismo Maior. Mas, como Wesley disse, buscar esses deveres e reconhecer que nós não temos cumprido, que nós temos quebrado, mas que nós precisamos de buscá-los. Nono dever, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. Salmos 119, 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Olha, meus irmãos, como que isso é lindo. Tenho certeza se alguém falar mal
do nosso cônjuge, da nossa mãe, do nosso filho, nós vamos ficar tristes e irados, isso vai ser imediato. Mas muitas das vezes, quando nos deparamos com quando Deus é ofendido, quando alguém ofende Deus, ou quando não há essa ofensa direta, mas nós vemos homens não guardando a tua lei, desprezando a lei de Deus, desprezando o sacrifício de Cristo, isso não nos entristece. Na maioria das vezes, nós achamos isso como normal, e isso é, infelizmente, o normal, meus irmãos, mas um dever de um cristão verdadeiro que tem Deus como único Deus é se entristecer quando Deus é ofendido, quando nós vemos homens não guardando a lei dele, desprezando o sacrifício de Cristo, não cultuando ao Senhor como deve ser, não o adorando de forma genuína, de forma verdadeira. Meus irmãos, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Meus irmãos, isso aí é gravíssimo. E sabe por que que isso acontece? Porque nós, até quando nós nos entristecemos por um pecado, se trata de nós. É porque até quando alguém quebra a lei de Deus, eu fico triste porque ela está quebrando aquilo que eu creio. Porque ela não está fazendo aquilo que eu disse que ela tinha que fazer. É por isso, meus irmãos, porque no fim tudo se trata de nós. Malditos. Porque esse dever de ter cuidado de o agradar em tudo e ter tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, isso nos faz, meus irmãos, deve nos fazer, é o nosso dever, de nos entristecer não só com o nosso pecado, e nós já vimos que nós quebramos o primeiro mandamento em todos esses pontos, mas com a quebra dele por outras pessoas. Por quê? Porque o ofendido é Deus. E se eu conheço ele, eu sei que qualquer mínima ofensa a Deus é digna da mais grave e intensa punição. Então, é grave porque nós não nos entristecemos quando Deus é ofendido por outras pessoas. Quando outras pessoas quebram o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, nós devemos estar tristes. Tristes porque Deus foi ofendido. E clamemos também por essa transformação em nós, esse coração transformado. E o último dos deveres trazidos pelo Catecismo Maior é andar humildemente com ele. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Servir somente ao Senhor implica em viver em obediência prática, exercendo a justiça e amando a misericórdia, andando em humildade diante dele. Meus irmãos, mas eu particularmente reconheço que me falta muita humildade para com Deus. Mas nós devemos, meus irmãos, nós devemos andar humildemente com Deus, sabermos o nosso lugar de criaturas e não de criadores. Não se trata somente de rejeitar ídolos externos, mas de rejeitar os ídolos do nosso coração. É viver como se Deus fosse real e soberano sobre tudo e sobre todos. Deus deve preencher toda a nossa existência, ter a primazia em todas as áreas da nossa vida. Devemos submeter a vida inteira à sua vontade, refletindo seu caráter em nossas ações. E isso se manifesta em priorizar o tempo com Ele, oração, leitura da palavra, buscar sua vontade em decisões importantes e atribuir a Ele glória por nossos sucessos, em vez de a nós mesmos
ou a própria sorte. E nós ficamos por aqui, meus irmãos, com os deveres envolvendo o primeiro mandamento, e que Deus possa ter misericórdia e nos fazer buscar de forma cega mesmo o primeiro mandamento e os deveres que ele implica para nós. Irmão Wesley, você poderia fazer essa oração pedindo a Deus que aplique a palavra dele em nossos corações e para a gente Ô, encerrar? irmão Tiago levantou a mão. Opa, peço desculpas, Se, não vi. se precisa, a gente até inicia outra, né? Ah, não, sem problema, sem problema. Pode falar, irmão Tiago. Boa noite, irmãos. Eu só queria falar algo que ocorre todas as vezes que a gente vai, principalmente, estudar. Já no primeiro mandamento, o primeiro mandamento, ele destrói completamente a ideia de que existem outros deuses e outros ídolos que sejam externos. O primeiro ponto aí é que não se trata somente de rejeitar os ídolos externos, mas, na verdade, o que a gente pode considerar é que não há, o primeiro mandamento ele exclui a existência de qualquer ídolo externo, seja esse ídolo até coisas que a gente chama de deuses, como dinheiro, como essas coisas, ele é excluído. A única coisa que sobra é nós mesmos. O primeiro mandamento, ele bate em cima dos nossos próprios corações. Ele nos deixa latente que nós somos o ídolo que está competindo com Deus. Os ídolos externos, eles não podem ser adorados como nós podemos nos adorar como nós poderíamos nos adorar ao rejeitar o primeiro mandamento, certo? E se nós retornássemos, é claro que nós não vamos fazer isso, mas se nós regredíssemos nessa aula, observando todos os deveres e atribuíssemos esses deveres não a Deus, mas a nós mesmos, cabe literalmente a nós mesmos. Então, ou seja, amar completamente, meditar completamente. Nós meditamos muito em nós mesmos, sem nenhum esforço, sem que haja ninguém que ordene. Deleitar em nós mesmos, sim, sem que ninguém ordene, deleitamos em nós mesmos. Mais do que deleitamos em coisas, mais do que deleitamos até em ídolos externos, certo? Então, é muito claro que o primeiro mandamento ataca a nós, né? Então, quando isso deixa melhor explicado, né? Aquela introdução que foi feita, né? Não terás outro Deus diante de mim, eu sou o Senhor que tirei do Egito da casa da servidão. Então, e quem que é o competidor desse Senhor? Nós mesmos. O primeiro mandamento, ele abandona a ideia de que exista outros deuses literais, como Baal, Astarote, e eu vou mais além, se me permitirem os irmãos. O primeiro mandamento exclui até a ideia de que o dinheiro poderia ser um ídolo, um deus, de certa forma. Porque mas ao comparado com nós mesmos, quem é esses outros ídolos, né? Então a guerra verdadeira o verdadeiro embate do primeiro mandamento é nós mesmos idolatrando a nós mesmos, nosso próprio ego, nosso próprio eu. Isso é bem claro. Exatamente, meu irmão. Os ídolos dos nossos corações são aqueles que passam despercebidos no nosso dia a dia. A gente reconhece facilmente os ídolos externos, principalmente da Igreja Romana. Isso fica muito evidente. Mas os Golias que moram dentro de nós, que precisam de serem derrubados, esses a gente não costuma enxergar, né? E todos nós temos um lá dentro. E só a misericórdia de Deus para nos fazer realmente cumprir esse primeiro mandamento. Só Ele mesmo é capaz de nos fazer amar Ele
exclusivamente Ele. Né, meus irmãos? Mais algum comentário sobre esse maravilhoso mandamento, sobre os deveres que nós vimos que implicam em aderir a esse mandamento? Isso que na aula que vem nós vamos falar sobre as proibições desse mandamento, e a nossa pecaminosidade vai ficar ainda mais evidente. Né, meus irmãos? O intuito principal de estudarmos a lei é contemplarmos a nossa morte, é contemplarmos a nossa depravação, é contemplarmos o nosso pecado, entendermos quem realmente somos. Irmão Wesley, você está aí para dirigir essa oração? Estou aqui. Oremos então, os irmãos, e clamar mesmo a Deus, né? Não só pelo perdão, pelas falhas, mas para que nos dê a honra de obedecê-lo. Não é mesmo? Oremos. Deus, nosso Senhor, glorioso e maravilhoso. Nenhuma palavra, Senhor, ou até sentimento meu próprio é suficiente para fazer com que essa oração seja adequada ao primeiro mandamento. Nenhuma inclinação nossa, Senhor, natural, pode fazer com que essa nossa aula seja uma busca de conhecimento adequada do Senhor, de acordo com o primeiro mandamento. Não pode, Senhor. Essa aula nos revela o quão não só é difícil, mas é impossível para nós. O quão distantes estamos do Senhor, da sua lei, das suas virtudes, dos seus atributos. Mas, ao mesmo tempo, ela nos revela um Deus tão maravilhoso, um Deus tão sublimamente perfeito que nos dá esperança. Se fosse qualquer outro Deus falso, Senhor, a ser o nosso Deus, ou nós mesmos, como o Tiago bem diz, não haveria esperança, Senhor. Não haveria. Mas o Senhor nos prometeu que nos faria santos como o Senhor é santo. O Senhor nos prometeu que nos santificaria, que nos consolaria, que nos daria a tua paz. Não como o mundo dá, mas a tua paz, Senhor. Como o próprio Filho diante do Senhor, mesmo naquela cruz. Aquela paz, a paz de cumprir, Senhor, a sua vontade. Então, eu nesse momento, eu só nos elevo como congregação, nesse momento, clamando pela sua santificação, Deus. Senhor, nos dê a sua graça, nos encha, Senhor, de amor de verdade pelo Senhor, pelos seus mandamentos, e não só teóricos, mas verdadeiros e profundos e práticos, que a nossa vida seja cheia do Senhor, que não sobre nada de nós, Deus. Encha-nos de Ti, encha-nos de justiça e de cumprimento da Sua lei. Nós não podemos, Senhor, não conseguimos. Nós estamos sentados no nosso próprio trono, e no trono que deveria ser seu no nosso coração. Ai de nós. Mas não, o Senhor também nos tira a força desse trono, e graças ao Senhor por isso. Nós nunca desceríamos dele, Senhor. Nunca sairíamos do nosso lugar de honra. Nunca. Se não fosse o Senhor a nos expulsar, Deus, do nosso trono. Obrigado pela sua graça, mais uma vez. Por Cristo, nosso Salvador, por meio dele que oramos, por meio dele que somos santificados também no Espírito Santo. E por meio de Cristo, nós recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor. E por meio dele, como eu disse, nós oramos, clamando que não seja feita a nossa maldita vontade, mas a sua bendita vontade. Não só hoje, mas para sempre também. Amém.